Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nós vamos tratar nessas aulas sobre um grupo muito importante em química inorgânica, que são os óxidos. Um grupo fundamental, um grupo de uma relevância enorme, associado a problemas ambientais, como produção de chuva ácida, como problema de aquecimento global. Então é um grupo bem relevante, mas antes nós vamos iniciar a parte técnica, os aspectos mais gerais a respeito dos óxidos aqui. Então, sempre atento na setinha aqui. Então, o que é um óxido? O óxido é um composto binário, isso é mais importante. O oxigênio é o elemento químico representante de um óxido e ele é o mais eletronegativo, tá? Então é o oxigênio e mais um. E sendo que o oxigênio possui NOx, possui número de oxidação menos 2 aqui. Então essa é uma informação super relevante, tá? Claro, o oxigênio tendo o número de oxidação aí menos 2, ele vai poder se ligar de duas formas, ou através de ligação iônica, formando um óxido que a gente chama de óxido iônico, e ou através de ligação covalente, formando um óxido molecular. Então, ele vai ser iônico quando o oxigênio ligar com metal, 1A, 2A, metal de transição, né? E vai ser molecular quando o oxigênio ligar com A metal, família 4A, 5A, 6A, 7A, certo? E a gente, dentro de cada categoria, a gente vai fazer uma análise dessas propriedades. Eu vou começar aqui com os óxidos iônicos, tá? Então, os óxidos iônicos são, como eu já falei, eles fazem ligação iônica com o oxigênio, só que eles vão ter essa estrutura aqui, o metal com carga X+, olha a setinha, e o oxigênio com carga 2-. Então, esse cruza de cargas quando necessário, né, vai dar para a gente a fórmula do óxido. Claro, se o X+ foi um 2+, aí a gente vai ter uma fórmula química geral MO. Mas se o aqui for 1, aí a gente vai ter um M2O. Se aqui for um 3+, a gente vai ter M2O3, vai cair aqui. E a nomenclatura de óxido iônico é muito tranquila, né? Qual é a nomenclatura de óxido iônico? Óxido iônico é simplesmente óxido de um nome do metal, do Mx+, do cátion Mx+. Só que é importante lembrar, quando o metal é de transição, lembra lá das bases. Dá uma lembrada lá nas bases. Nas bases, se o metal é de transição, a gente tem que indicar a carga, né? Então vamos lá, o Na2O, a família 1A, sódio é Na+, portanto o O é 2-, portanto a gente tem o Na2O aqui. Então o nome óxido de sódio. Aqui nós temos CaO, né? Óxido de cálcio, ó, Ca família 2A, portanto ó, é 1 para 1, Ca2+, O2-. Aqui nós temos o cobre, ó, a situação especial. Cuidado aqui, não é porque você tem Cu2O que é o óxido de cobre 2, não vai cair nessa armadilha. A carga do cobre aqui é mais 1, o oxigênio é 2-, ó, por isso que a gente tem 2 cobres e 1 oxigênio. Então vai ser, como o Cu é um mais aqui, ele é o óxido de cobre 1 ou óxido cuproso. Tá? E aqui embaixo, claro, vai ser o óxido de cobre 2, o cúprico, 2+ aqui, 2-. Muito bem, o Al2O3, clássico, óxido de alumínio, tá? Presente na bauxita, tá? Óxido presente na bauxita, que vai produzir, né, o minério que vai produzir o alumínio. Outra característica bacana, né? Nós temos vários óxidos, são minérios que vão produzir metais nossos conhecidos. Um desses acabo de citar. Muito bem, desses óxidos iônicos, alguns, como você pode ver, alguns vão ter um caráter básico, alguns vão ser duplos ou mistos e alguns vão ser chamados de óxidos anfóteros. Então vamos lá, passo a passo. Vamos começar com os óxidos aqui. Os óxidos básicos. O que são óxidos básicos? Ora, tranquilo, jogou em água o óxido, ele forma uma base. Mas só reagir com ácidos. Óxidos anfóteros reagem tanto com ácidos quanto com bases.
ou seja, eles têm anf, né, anfótero, caráter duplo aqui, né, o anf aqui, tá? E o óxido duplos ou mistos são combinações de dois óxidos de um mesmo elemento químico, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os óxidos básicos. Basicamente, os óxidos básicos têm essa propriedade, essa definição: reagiu com água, forma uma base, reagiu com ácido, vai formar sal mais água. Mas o importante aqui é o reconhecimento desses óxidos. Quando você perceber um oxigênio ligado com um metal da família 1A ou 2A, onde de forma mais ampla, se esse metal tiver um NOx mais 1 ou mais 2, eles serão óxidos básicos. Tá? Então vamos fazer um exemplo. No exemplo, eu vou sair um pouquinho desse slide e vou para a minha lousinha aqui. Então vamos para a nossa lousinha aqui. Então que eu acho que vai funcionar melhor. Então lá, óxidos básicos. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um óxido básico tradicional, o óxido de sódio. Então, ó, Na2O. Vamos colocar a carga Na+, O2- aqui. O que um óxido básico tem de propriedade? Ele reage com a água e vai formar a base. Como é que você reconheceu que ele é um óxido básico? Você olhou aqui para o teu óxido, viu um carinha da família 1A aqui, ó. Daí no seu cérebro acende. Opa, esse óxido é básico. Se for da 1A e 2A, ou se tiver NOx em geral baixinho, mais 1, mais 2, você fala, opa, óxido de caráter básico, vai formar a base associada aqui. Qual base? A base do sódio, que é o hidróxido de sódio. Ora, o Na+, com OH- aqui, ó. Beleza? NaOH. Só toma cuidado que a gente tem que balancear. 2, 2 e 2, então vamos colocar um 2 aqui na frente. Então, beleza. Agora, um óxido básico, você pega aqui, que é iônico, portanto ele é sólido, ele tende a formar aqui essa base quando você joga ele em água. Só que esse mesmo óxido básico, ele pode reagir com ácido. Por exemplo, o H2SO4. Então, como é que você faz? Você tem duas opções aqui. Então, a primeira opção é a seguinte: imaginar que essa reação aqui de cima não existe. Tá? Então, a primeira opção é simplesmente chegar assim: ora, como o sal ele é sempre formado pelo ânion do ácido, que é o SO4 2- aqui, com o cátion de uma base, só que repara, você fala aqui não tem base, mas poxa, o cátion desse óxido aqui, que é o Na+, é o mesmo cátion da base aqui. E nota que esse bichinho aqui vai entrar em contato com a solução aquosa. Então, tem como etapa intermediária essa reação aqui de cima. Já já eu mostro para você como é que a gente faz usando uma etapa intermediária, tá? Mas você simplesmente não precisa pensar tão complicado. Para formar o sal de um óxido básico, da reação de um óxido básico com um ácido, você simplesmente pega o cátion do óxido ácido, do óxido básico, desculpa, e reage com esse ácido, com esse ânion do ácido aqui. Então vamos lá, pega aqui Na+, SO4, 2-. E meio assim, meio a grosso modo, a água está aqui, ó, junção desse H+ com O2- aqui, formando a água, certo? E aí, tá balanceado? Não, porque a gente falta colocar aqui um 2, né? Que cai aqui do SO4 2- aqui para o Na+, e a gente tem um balanceamento, tá certo? E a gente viu, ó, esse sal é aquoso, né? Sódio forma sal solúvel, família 1A forma sal solúvel, aqui líquido. Beleza? Vamos fazer um comentário a mais. Como é que você faria um outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo. Só que um outro exemplo sem jogar na água. Vamos pegar aqui o K2O, por exemplo. Ó, o Ceal, óxido de cálcio. Que a gente chama de cal virgem, né? Que é sólido.
Ó, cal viva aqui. E aí, vamos supor que essa cal vai reagir com o HCl. Beleza? Aí você fala, poxa, será que eu já posso... Sim, você já reconheceu esse óxido básico aqui. Família 2A aqui, não tem, vai reagir com ácido, formato sal e água. Agora, o sal, como é que a gente pensa esse sal? Se você está inseguro, eu vou mostrar o segundo método, que é você jogar o CaO na água. Afinal, né, ele vai entrar aqui, ó, em contato com a solução aquosa. E aí a gente forma óxido básico em água, vai formar o quê? O CaOH2. Esse CaOH2, formando lá na água, vai interagir com o HCl. Certo? E vai interagir com o HCl formando o quê? Reação de neutralização que a gente já viu. Ca2+ com Cl-, formando o CaCl2 mais o quê? Mais a água. Na verdade, tem que pegar 2 desse cara, né, para formar as duas águas. Se você pega e você soma essas duas aqui, ó, o que vai acontecer? Uma água desse lado corta com essas duas aqui, forma uma, certo? O CaOH2 que é produto aqui, corta com o CaOH2 que é produto aqui. Então o que ficou? Ficou aqui 2HCl com o CaCl2 mais o que? Uma água aqui. Repara, balanceadinho, bonitinho, tudo certinho, certo? Então, isso daqui, esse tipo de reação é reação de óxido básico com água, como a gente mostrou aqui, e reação de óxido básico com ácido para formar sal e água. Espero que vocês tenham entendido e a gente volta a conversar num próximo vídeo sobre óxidos, tá? E particularmente óxidos iônicos. Até mais!